Número 1. Mesmo ainda não tendo anime, Chainsaw Man já tem 2 músicas oficiais, que são essas que estão passando na sua tela. Número 2. A história se passa em 1997. 3. Makima foi a primeira personagem que o autor já tinha uma ideia sólida na cabeça antes de começar a escrever. Número 4. O autor diz que ele mesmo não é bom de fazer cenas de ação, mas ele sentiu orgulho na luta entre Denji e Reize. Número 5. Aconteceu um delírio coletivo mundial entre os fãs de Chainsaw Man, onde a música Little Dark Age ficou bastante popular, porque todo o tipo de edit resolveu usar essa música para retratar Chainsaw Man, ficando assim conhecida popularmente como uma música oficial. Mas pelo menos até o momento ela não é uma música do anime. Número 6. Em Chainsaw Man a União Soviética nunca acabou. Número 7. A Makima foi inspirada numa história que o próprio autor fez enquanto estava no colégio. Nessa história, Makima era uma personagem que simbolizava a dominação e o controle. Número 8. O autor disse que queria criar a sua obra sem nenhuma influência de nenhum tipo de religião, porque isso poderia limitar o seu senso de criatividade. E o Inferno foi desenvolvido com a intenção de passar a sensação de algo totalmente incompreensível pelos seres humanos. Número 9. O autor também fez vários outros mangás, como Fire Punch. 10. O autor tem cuidado de maneirar em algumas cenas. Mesmo tendo bastante violência, ele tenta não colocar tantos detalhes em determinadas cenas para não ficar desconfortável visualmente para quem está lendo o mangá e eventualmente para quem vai ver o anime. O autor também comentou que teve cuidado para que o Demônio Pistola não ficasse parecendo com uma das cartas de Yu-Gi-Oh!, o Battle Dragon. 12. Não existem smartphones e celulares em Chainsaw Man, mas telefones sem fio, sim. Número 13. O motivo do autor ter escolhido essa época e de não terem celulares na obra é porque ele achou que a narrativa ficou mais interessante se eles não tivessem tantas facilidades com muitas comunicações à distância. Número 14. Fujimoto, o autor de Chainsaw Man, escreveu em 2021 um one-shot que conta a história de 2 amigas mangakas, e lá o autor desabafa as dificuldades que passa como criador de conteúdo. Número 15. Existe uma brincadeira interna entre as pessoas que trabalham em Chainsaw Man. Eles falaram que a motosserra de Denji, caso ela corte o meio do nome da Makima, que é Ki, vai sobrar apenas Mama, sendo uma referência a um dos sonhos do nosso protagonista Denji. 16. O Demônio Pistola foi apenas um recurso usado no roteiro, apenas para motivar o protagonista. 17. O anime Chainsaw Man vai ser lançado esse ano e está sendo produzido pelo Estúdio Mappa, que é responsável por Attack on Titan, Jujutsu Kaisen e outros grandes nomes. 18. Em alguns animes, o trailer é usado apenas para divulgação, e as imagens são redesenhadas e não é utilizado quase nada que tem de fato no trailer. Mas, do contrário disso, o trailer de Chainsaw Man foi pre-made, e isso significa que o trailer são cenas reais do anime, ou seja, o que a gente vê no trailer é exatamente a animação pronta. 19. Também se sabe que o trailer de Chainsaw Man foi feito pela equipe principal que vai desenvolver todo o anime, diferente do que rola em Attack on Titan, por exemplo, que os trailers são feitos por uma equipe dedicada à promoção do anime. 20. O Estúdio Mappa é conhecido por explorar os seus animadores, sendo que a maioria das pessoas que trabalham nesses estúdios reclamam bastante da vida. Mas recentemente, nasceu um movimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham nos estúdios. E Chainsaw Man é uma das obras que entrou nesse movimento. 21. Junto com esse movimento, o Estúdio Mappa formalizou e prometeu que nunca mais iria explorar os seus funcionários. Essa fama mundial negativa acabou gerando alguns prejuízos, e eles estão lutando com todas as forças contra isso no momento. 22. A evidência de que essa promessa é verdade está sendo levada a sério foi a abertura de um escritório novo, espaçoso, climatizado e com vários confortos e luxos, com o intuito de dar boas condições de trabalho para os funcionários. Ou seja, galera, nós temos tudo para receber uma animação fantástica. Se
Se os animadores já faziam um bom trabalho em péssimas condições, imagina agora. Número 23. Fujimoto tem uma irmã imaginária e ele criou um Twitter para ela e por muitas vezes ele escreve como se fosse ela. 24. Como eu já disse, o autor tentou tirar a religião da obra. Então por isso, Deus e alguns outros conceitos foram excluídos de propósito na obra. 25. O anime quase foi cancelado. Acontece que uma das pessoas que trabalhava na animação teve um sério problema, já que nas suas redes sociais foram encontradas postagens extremamente xenofóbicas e extremamente preconceituosas contra um determinado grupo de pessoas. O funcionário foi mandado embora e a produção do anime continuou normalmente. 26. Em entrevista, o autor, Fujimoto, também disse que se inspirou em vários filmes de terror e colocou referências que, se você procurar, com certeza você vai encontrar. 27. Segundo o mangaka Fujimoto, o autor da obra, para ele é muito difícil desenhar meninas bonitinhas e ele se esforça bastante para fazer as suas personagens, principalmente Reze. Número 28. O autor também declarou que ele vai deixar tudo nas mãos do Estúdio Mappa. Diferente do Isayama de Shingeki no Kyojin ou de outros autores que ficam em cima do estúdio para não deixar passar nada e não ter nenhum tipo de falha, ele falou que não tem experiência com animes e pelo jeito não deseja ter. Por isso, ele vai deixar tudo nas mãos do Estúdio Mappa. Número 29. Pelo que já vimos até aqui, Reze é a personagem favorita do autor. Número 30. Em uma pesquisa de popularidade de personagens aconteceu algo peculiar, pois todos os mangás fazem pesquisa de popularidade dos personagens entre os fãs do Japão, isso é muito comum. Acontece que no ranking de popularidade, o 7º lugar é ocupado por um carro. O carro da Kobeni, que ficou na frente até mesmo dela. 31. Kishibe tentou conquistar Quanshi por anos. 32. O mangá recebeu uma versão totalmente colorida de todos os capítulos. 33. O autor da obra deixou bem claro que ele não quer relacionar a sua obra com nenhum tipo de mitologia, religião e nem mesmo usar nenhum de seus nomes. Por isso, os seus demônios têm nomes genéricos. 34. Se existir um demônio humano e ele for devorado pelo Chainsaw Man, toda a humanidade deixaria de existir. 35. Na luta entre Makima e Denji, ela cita 4 cavaleiros. Porém, eles não estão presentes ali e nem nunca foram mostrados. 36. Quando enfrenta Kishibe, Makima dá uma dica sobre os 3 cavaleiros. E eles podem ser fome, guerra e morte. Mas nada de fato é concreto. 37. Se Himeno fosse parceira de Denji, ela teria um destino muito melhor. 38. Os editores entraram em reunião com o autor da obra e disseram que a cena da Makima sendo cozinhada era muito pesada para ser publicada na Jump. Era uma cena chocante demais e ela precisava ser censurada. O autor disse que tudo bem, caso não desse, ele mesmo desenharia e postaria no seu próprio Twitter, ou talvez no da sua irmã. 39. O demônio pistola foi derrotado uma vez, e durante essa batalha ele perdeu a parte inferior do seu corpo. 40. O autor perguntou a um mangaka amigo dele qual personagem ele gostaria que sobrevivesse, e ao coletar a informação ele fez exatamente o contrário. 41. O autor disse que simplesmente não entende a popularidade de alguns dos personagens. 42. As primeiras obras do autor, antes de Chainsaw Man, foram consideradas por ele mesmo obras imaturas. 43. O poder do Chainsaw Man, assim como a explicação de diversas coisas, será melhor explorado na segunda parte do mangá que está para estrear. 44. Enquanto o Chainsaw Man está em pausa, vários one-shots foram lançados. Alguns deles não têm nada a ver com a história, mas são feitos pelo mesmo autor. E em uma entrevista, o autor revelou que a parte 2 será muito diferente da parte 1. 46. Em um vazamento, foi dito que o anime será 50% em CGI, ou seja, ele terá vários elementos 3D. Mas diferente de alguns animes que floparam exatamente por conta disso,
A fonte dessa informação disse que será um CGI bem suave, praticamente imperceptível. 47. Os demônios e os seus poderes serão 100% em CGI. 48. Pela primeira vez, prédios, casas e algumas outras coisas serão elementos também feitos em CGI. 49. Yoshida será um dos personagens principais na segunda parte do mangá. 50. Na parte 2 do mangá, foi prometido mais do que o dobro de sangue. 51. Fujimoto não mostra o seu rosto, e nós não sabemos se é homem ou mulher, sendo que se tornou uma prática comum entre as mangakas famosas não se revelarem. Por exemplo, Jujutsu e Demon Slayer foram escritos por mulheres, mas elas se revelaram como mulheres só quando suas obras já tinham se tornado sucessos mundiais. A autora de Jujutsu, inclusive, muitas vezes fez referência a ela mesma como um homem. 52. Temos algumas novels, que são oficiais e contam histórias adicionais. Entre elas, temos novels do Denji e da Power. 53. Diferente de outros mangás que explicam tudo, o autor disse que não vai explicar tudo em sua obra. Algumas coisas simplesmente vão ficar sem explicação, como por exemplo, os astronautas no inferno. 54. No mangá, Boku no Hero foi feita uma homenagem para Chainsaw Man, sendo que Denji aparece em uma das páginas, no capítulo 259. 55. Na luta contra o demônio da escuridão, algumas páginas são separadas por membros das pessoas. 56. A segunda parte do mangá, segundo vazamentos, vai se chamar O Arco Escolar, e provavelmente Denji vai entrar numa escola. 57. A maioria dos híbridos podem voltar a aparecer na obra. 58. Os primeiros capítulos da segunda parte do mangá serão disponibilizados gratuitamente na internet. 59. O autor disse que está disponível para inserir Chainsaw Man no UCM. Número 60. Em 2022, Denji teria 42 anos. 61. Nayuta tem um mangá próprio, um one-shot escrito pelo próprio autor. E lá ela vive em um mundo completamente diferente. 62. As pessoas que nasceram nos meses de abril, julho e outubro não são afetadas pela habilidade do demônio pistola. 63. Em japonês isso faz mais sentido, já que se você juntar o nome desses meses, você vai formar a frase "aqueles que não perecerão pelas armas". 64. Apesar do autor ter falado várias vezes que não usaria referências bíblicas ou religiosas ou mitológicas, na casa de Makima existe uma pintura que se chama A Queda de Lúcifer, e ela simboliza a traição do anjo caído, exatamente como o que a Makima estava para fazer, se revelando. 65. É possível interpretar também da seguinte forma, que assim como no quadro, Denji estava no paraíso, mas quando abriu a porta da casa da Makima, ele foi expulso desse paraíso. 66. Quando Denji enfrentou Aki na sua forma pistola, Aki já havia perdido sua vida há bastante tempo. 67. O único demônio que temos a confirmação de fazer parte da classe humanoide é o demônio aranha, mas é provável que o anjo e o de controle também façam parte dessa mesma classe. 68. Os híbridos têm uma regeneração bem menor do que os possessos. 69. Quan Chi já é um híbrido há bastante tempo, sendo que ele continua com a mesma aparência desde que Kishibe era uma criança. 70. O autor fez um desenho promocional do Capitão América caso ele estivesse no universo de Chainsaw Man, e ele seria um demônio. 71. O demônio Maldição foi usado algumas vezes, e mesmo tendo falhado nas suas missões, ele tomou o tempo de vida que seria pago em troca do seu uso. 72. Aqui diminuiu sua expectativa de vida 2 vezes, usando o demônio Maldição e pegando na mão do anjo. 74. Existem chances da Power reencarnar como um homem. 75. Já houve uma confusão entre qual seria a cor do cabelo da Power, já que algumas colorações feitas por fãs ficaram muito famosas, e nessas colorações ela estava com o cabelo rosa. O que foi um choque para muitos é que durante o trailer ela é loira. 76.
O autor também disse que tem a intenção de colocar as mulheres acima dos homens na sua obra. 77. Existem várias animações de Chainsaw Man que foram feitas por fãs. Algumas estão com a qualidade até muito boa. 78. A música Devil in Your Heart de Chainsaw Man foi feita pela banda Sim, a mesma banda que fez a abertura Humble de Attack on Titan. 79. Chainsaw Man ficou famoso no Brasil pelas suas scans feitas por fãs. A tradução feita pelos fãs adicionou várias piadas, e muitas delas viraram memes. Quando chegou a tradução oficial feita pela Panini, muitos fãs se decepcionaram. 80. A frase que deixou Chainsaw Man nacionalmente famoso é "O futuro é pica", que é a frase dita pelo demônio do futuro. Porém, ela foi uma adaptação feita pelos próprios fãs brasileiros. E apesar de ter se tornado um meme nacional, a Panini decidiu não mantê-lo e colocou simplesmente "O futuro é demais", assim como várias outras piadas foram removidas. 81. Antes dessa frase oficial "O futuro é demais" ser publicada, saiu na internet um vazamento falso que dizia que eles iriam traduzir como "O futuro é supimpa", e por incrível que pareça, muita gente acreditou. 82. Chainsaw Man, quando foi lançado no Brasil, esgotou todas as vendas no site da Panini e na Amazon, sendo um verdadeiro sucesso. 83. Quando Makima e Denji vão ao cinema, ela acaba chorando ao ver um filme de drama. E o motivo disso é que ela sempre desejou estar em uma família. 84. Kobeni afirmou ter um contrato com um demônio, mas até hoje não sabemos quem ele é. 85. Os demônios não morrem de fato. Quando eles morrem no mundo humano, eles vão para o inferno, e quando eles morrem no inferno, eles vão para o mundo humano. 86. A revista Shonen Jump publicou em uma das suas capas Chainsaw Man, e na primeira arte já existe um grande spoiler do final da obra. Chainsaw Man segurando uma motosserra, e no reflexo da motosserra está Makima. 87. Na lista das vítimas do Demônio Pistola tem vários easter eggs, incluindo Hajime Isayama, o criador de Attack on Titan. 88. Pochita foi inspirado em uma motosserra em miniatura, e ele é praticamente idêntico a ela. 89. Kishibe foi inspirado no ator Mads Mikkelsen. 90. Makima tem 7 cachorros, é a mesma quantidade de híbridos que ela controla. 91. O mangá já apresentou 51 demônios. 92. A batalha de Denji e Bin contra Reize e Tufão é cheia de referências ao filme Sharknado. 93. O demônio peixe que foi derrotado por Aki e Himeno é uma referência aos peixes andantes de Gyo, famoso mangá de terror de Junji Ito. E para o seu próprio bem, não pesquise no Google sobre isso. 94. O Demônio da Escuridão fez um verdadeiro show, e entre as suas obras de arte ele escreveu o nome de Makima, com os pedaços das pessoas. 95. Nunca foi explicado como funciona toda a extensão dos poderes da Makima, sendo que várias coisas que nós vimos ainda não fazem o menor sentido. 96. A personalidade de Power foi inspirada em uma personagem de um filme de 1998. O nome desse filme é O Grande Lebowski, e ele é um filme de comédia. 97. O Demônio Anjo é o personagem mais controverso de toda a série. 98. O Demônio Anjo também foi baseado em pinturas clássicas dos anjos nos tempos medievais e renascentistas. 99. O produto mais vendido de toda a franquia Chainsaw Man, tanto no Japão quanto no mundo, são as pelúcias de Pochita, que são bichinhos de pelúcia que estão à venda por todos os lugares e são uma verdadeira febre no Japão. 100. Para criar os demônios de Chainsaw Man, o autor se inspirou em cartas de tarô e livros de magia negra, sendo que ele buscava, além de referências de filme de terror, trazer a aparência mais grotesca e assustadora possível. Nós podemos ver isso claramente no Demônio Escuridão, com todos os seus membros fora do lugar. E a segunda parte do mangá promete criaturas ainda mais grotescas. Se você veio até aqui, se inscreva no canal.
para você receber mais vídeos como esse. Ative o sininho com as notificações, porque essa é a única forma de você receber novos vídeos aqui do canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!